Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 50. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o Al Masculina, com produção da Cotonizio Podcasts, para falarmos de filmes, de séries, de aspectos do cinema e do mundo da TV e do impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, que tal conhecer? Acessem os nossos Instagrams, @culturadoria, @almasculina e @esquemanovobh. E, claro, para serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc. nos principais agregadores de podcast do mercado. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e YouTube também. E fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc. nas redes sociais, @podcast Cinema Etc. no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc., que está um pouco diferente, conta com Fernanda Ribeiro. Pois é, gente, hoje não tem Carol pra imitar Carol, porque Carol não viu Succession, então tem um golpe na gente. Mas é isso, não tem, amiguinhos? E Paulo Azevedo. Ter um filho ingrato é mais doloroso que a mordida de uma serpente. Eu começo com o bardo, né, gente? Rei Lear. Muito bem, que tem tudo a ver com o assunto de hoje, não é isso? Bom, vocês ouviram, o Fernando já falou, Carol Braga não está neste episódio por um único motivo. Ela não assistiu a série que vamos falar hoje. Inclusive, Carol Braga não vai nem ouvir este episódio até ela terminar a série. Fica aí a dica para você que, assim como Carol Braga, não assistiu Succession até o final. Vai ter spoiler, mas calma, isso vai ser daqui a pouco, porque você já ouviu, eu já falei, chegou ao final uma das séries mais importantes e incríveis dos nossos tempos, Succession. O último episódio da série, exibido no domingo, dia 28 de maio, foi a maior audiência de toda a série, que veio num crescendo, batendo recorde atrás de recorde nessa quarta temporada. Succession já é colocada entre as top 10 ou top 5 séries da HBO e já tem gente colocando ela na lista de melhores séries da história at all. A gente vai falar, vamos discutir isso aqui, hein? Mas o que essa série teve de tão especial? Hoje nesse episódio vamos conversar sobre ela e desde já avisei, sim, teremos spoilers daqui a pouco, porque não tem como a gente falar dessa série sem passar pelo final dela. Mas antes, vamos dar uma geral para quem não conhece Succession. Paulo Azevedo, conte para nós sobre o que fala o Succession. Hoje eu vou ser o garoto trago dados do episódio. Isso. Manda ver. Primeira coisa, o último episódio, 2,9 milhões de espectadores simultâneos na HBO e HBO Max. É uma série, gente, como diz o texto da Carla Drummond, que é um texto genial para a Folha de São Paulo, que é uma jornalista e escritora, ela resumiu de uma forma brilhante. Eu vou cotar ela aqui, eu vou, aspas, retratam a crueldade e estupidez daqueles que são 1% dos mais ricos do planeta. É maravilhosa a série porque ela pega de Rei Lear, de Poderoso Chefão, para retratar essa família dona de um império de mídia, né, que não é inspirado lá nos Murdoch dos Estados Unidos, como o próprio criador já disse várias vezes, isso viralizou nas redes, todo mundo falando Ele disse isso, mas a gente sabe que é, né? Ele fala que é bullshit, que a galera tá pirando, né? Não, enfim. Tem cenas iguaizinhas a acontecimentos da Fox, tá? A gente fala sobre isso. A gente fica com o criador. O criador falou que não é inspirado nessa família. Para quem não sabe quem é essa família... o criador falou que não é inspirado nessa família. É para evitar processo, né? Mas eu acho que a série é um pouco mais do que uma autobiografia. Mas não tem absolutamente... Não é absolutamente irrelevante com a família que ele se inspirou. Exatamente. E aí, gente, seria um equivalente do The Crown, né? Numa família em Nova York... riquíssima, bilionária, esses 1% que dominam se vai ter guerra ou não, qual presidente vai ser eleito, se o planeta vai sobreviver mais algumas décadas ou não. E aí tem os filhos, né, desse pai, que é interpretado pelo Brian Cox, que foi o maior cachê por episódio, estima-se em torno de 400 mil a 500 mil dólares por episódio, multiplica por 40 episódios, ou seja, esse ator tá bem na fita, assim como o resto do elenco, que ganhou entre 300 mil e 350 mil dólares por episódios, merecidos, diga-se de passagem.
que ficam ali esses filhos boçais, inescrupulosos, infantilizados, disputando esse trono desse pai que claramente não deu nenhuma base para essas pessoas, para esses filhos, tomarem o lugar dele. É isso mesmo, Fernanda? Tem uma coisa que você vai perceber, é que o Succession você tem que insistir. Porque você começa assistindo a peça, você começa assistindo Rei Lear. Tem momentos de peça. De Shakespeare. Você começa a assistir a série e olha e fala, gente, nenhum personagem tem carisma, você não torce, né, para nenhum personagem, são todos insuportáveis. E é uma família de gente muito rica que foda-se. Mas quando você consegue ultrapassar essa barreira para além dos jogos de poder, você começa a entender, e eu imagino que é de fato o que esses produtores, esses roteiristas, né, quiseram passar, que é a parte do psicológico, que é toda a história de você, do resultado, não interessa se você tem dinheiro ou não, da falta de amor. Sabe, eu no final das contas, eu vi ali que literalmente o dinheiro, você pode ter o que for na vida, você pode ter os melhores jatos, você pode botar os presidentes que você quiser ali, você pode fazer a guerra que você quiser, mas você, no final das contas, não é nada se você não teve, durante a sua vida, amor. E amor, que eu digo, não é amor de homem e mulher, é amor de pai, amor de mãe, amor de irmão, amor de amigo, sabe? Gente que eu acho que no final das contas, a peça, de novo eu falando, a série, ela foi sobre isso, sabe? Para nos mostrar, e isso de uma forma, eu quero deixar bem claro aqui, sem clichê, sem juiz de valor, sabe? Sem melodrama, sem nada, nu e cru. Eu achei a genialidade dessa série para além. Os diálogos, eu passei metade da série sem entender nenhum diálogo. Nenhum diálogo. São diálogos rápidos, eles gaguejam muito, isso aí inclusive, eu acho que é uma característica aí da formação de atores aí, de preparação de ator para esse espetáculo. Gente, eu tô boba. Olha o ato falho, hein? Porque é isso, gente, é muito teatral, é tudo muito intenso. É trágico. É muito trágico. E eu achei assim, a construção psicológica dos personagens das coisas mais brilhantes da televisão dos últimos anos. Eu achei, é isso. Você está falando da gaguejada, só falando isso, pegando esse gancho do SATED, James, muitas das cenas foram improvisadas, Fê. Não. Então, tinha essa sujeira meio Avenida Brasil, né, de encavalar fala, né, atores com uma escola muito foda, né, grande parte do elenco ali é britânico, é europeu, né, aquela escola, o próprio criador é britânico, né, vindo de uma escola de produções de comédia, de repente traz todo esse paradoxo para os personagens. Os personagens são muito bem construídos. Acho até, só um adendo, você está falando aí dessa história dele ser britânico, acho até que a história de não ter caído para o melodrama, acho até que foi exatamente por ele ser inglês, sabe? Essa bagagem cultural, né? Não é bagagem, eu acho que não é nem bagagem cultural, eu acho que é a história de você não ter o melodrama por melodrama. Sim, é tudo muito sutil, sabe? É tudo muito amarrado, é tudo muito... E isso aí, os ingleses sabem fazer muito bem, né? Você sabe que esse ato falho seu várias vezes aí de a peça, obviamente não é à toa, né? A série foi muito comparada a Rei Lear, vocês já até citaram, né? Rei Lear, né? Paulo citou muito bem Poderoso Chefão, que também foi bastante comparada a Poderoso Chefão, porque tem um pouco disso tudo, né? Sobre esse aspecto técnico, eu vi vários
documentários e eles mesmos colocavam, depois de cada episódio, né, um vídeo sobre o episódio em questão, e a gente via o apuro técnico. É uma série que foi feita em película, o que não é muito comum hoje. Hoje filma-se tudo em digital, né? Ela foi feita em película da maneira tradicional, película, revelar, cortar ali na moviola mesmo, né? Aquela coisa toda. E sempre com mais de uma câmera. Não é... Porque, pra quem não entende muito disso, tudo quanto é filme, série hoje, é filmado assim, é uma câmera, você filma o diálogo de um ator, aí filma o contraplano do outro ator, e depois você monta isso. Succession não. Ela é uma série feita toda com câmera na mão, quase toda com câmera na mão, e câmeras simultâneas, rodando simultâneo. Por quê? Para pegar os improvisos. Para pegar exatamente os pontos em que os atores fugiam do roteiro. E isso contribuiu muito para que a série chegasse nesse ponto em que ela chegou. A gente falou do grande patriarca, do nosso querido Brian Cox, que é o Logan Roy na série, mas assim, vale a gente citar todos os outros atores que a gente tem. Os 4 filhos dele. O Kendall Roy, vivido pelo Jeremy Strong. A Shiv Roy, vivida pela Sarah Snook. O Roman, vivido pelo Kieran Culkin, que é o meu favorito ao Emmy de melhor ator da próxima temporada. O Connor, vivido pelo Alan Ruck. E aí a gente tinha também no elenco 2 pessoas que eu acho que vale a pena citar, que o Greg, primo Greg, vivido pelo Nicholas Brown, e o Tom, vivido pelo Matthew McFadden. E aí, antes da gente entrar na parte de spoiler, eu queria falar uma outra coisa, que eu produzi um podcast, terminou no ano passado, foram 4 temporadas dele, chamado Papo de Família Empresária. Esse podcast é feito por 2 consultores, a Juliana e o Martim. O Martim é um peruano que mora em Miami, e foram 4 temporadas dele, e o assunto do podcast era exatamente sucessão de famílias empresárias. Não só sucessão, mas falar sobre famílias empresárias e empresas familiares, tudo o que acontece. Várias vezes isso foi citado, e eles mesmos citavam Succession como a série, como o produto audiovisual que mais se encaixava no assunto que eles estavam falando. Várias vezes eles citaram da dificuldade que é para uma grande empresa fazer uma sucessão. Muitas das grandes empresas não passam da primeira geração. Primeira geração seria, por exemplo, os filhos, né, do Logan Roy. Essa seria a segunda geração. O Logan Roy é a primeira geração. Então, a grande parte das empresas chega na segunda geração e não sobrevive. A empresa sucumbe ao fracasso. Outra parcela enorme das empresas nem chega na segunda geração, porque o patriarca, de cara, percebe que os filhos não têm competência para assumir a empresa, ou eles não querem, e acaba procurando gente de fora. E eu acho que agora dá pra gente começar a falar do que aconteceu em Succession, porque tem muito a ver com essa história da sucessão de uma empresa, como é uma empresa grande, como é a nossa querida Waystar Royco. Antes eu queria falar 3 coisas rápidas, James, antes dos spoilers, que nesse trecho da matéria da Clara Drummond, gente, dê um Google em Clara Drummond, Succession, que chama Succession mostra a dubiedade ao representar 1% dos mais ricos. Ela fala isso que a Fernanda falou super bem, que ela fala que a série também é um estudo sobre o efeito do abuso físico e emocional que transpassa diferentes gerações. Logan Roy nasceu de uma família abusiva e seus filhos herdaram não só a fortuna, mas também seu trauma. Os problemas de personalidade dos personagens vêm do âmbito privado e não social. E nesse texto, ela também fala desse estilo documental, que meio emprestado do Dogma 95, né, dessa câmera que transita, que é meio neutra, ao mesmo tempo subjetiva, e dá um zoom in, um zoom out, né, que dá uma ideia meio pessoal, né, não toma partido ali nas situações, que é muito interessante. E ela cita quais seriam as locações de Succession no Brasil. Adivinha, gente, são 2. Isso é maravilhoso. A primeira é Nova Lima, em Minas Gerais, que é a cidade com maior renda média mensal do país.
Olha só, hein? Gente, Minas avança até na desigualdade social. E o Lago Sul, à beira do Paranoá, no Distrito Federal, que é onde concentra o maior nível de renda declarada mais alto do Brasil. Ou seja, a gente tem sucesso no Brasil, gente. Tá pertinho aqui. A gente tem succession nas relações, mas a gente não tem. A gente não sei se a gente tem succession naquele nível. Talvez a família Marinho. Talvez a família Marinho. Moreira Salles. Família Moreira Salles. Mas, Safra. Safra, né? Mas assim, a gente está falando assim, Nova Lima com todo respeito, não é uma crítica, não. Mas Nova Lima é Novo Rico, né? Com todo respeito aos ricos de Nova Lima. Não, mas se você é de Nova Lima, né? É rico de Nova Lima, com todo respeito, não estou fazendo uma crítica nem nada, não. Eu estou dizendo o seguinte: a riqueza ali de succession é uma riqueza que não é Nova Lima, não é Nova Lima nem Brasília, sabe? É uma riqueza, é isso, é Moreira Salles, é Safra. É a galera lá em São Paulo, sabe? Os 4 setores que nem tem mais o dinheiro, né? Mas que, sei lá, né? Então, assim, é um outro tipo de riqueza que a gente não tem nem sabe o que é. Mas é isso que eu tô dizendo. A série, para mim, ela não interessa mostrar o estilo de vida dessas pessoas. O que me interessou ali, o que me chamou a atenção, foram, de fato, as relações. E só um adendo, você tá falando aí sobre essa história, a abertura, eu fiquei obcecada com a música da abertura, que a música da abertura para mim é genial. Geniais. Genial. Eu amei aquela música, eu já coloquei ela inclusive nos meus stories várias vezes. É o meu toque de telefone, é maravilhosa. Tá? Mas a abertura, se você depois prestar atenção, tá tudo ali. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Tá tudo ali. As relações, tá tudo ali. Sabe, assim, é muito... Nessa última temporada já dá o spoiler, né, gente, do que ia acontecer. Sim, o cartaz, né? Mas aí é que tá. O final foi surpreendente. Calma. Então, peraí. Vinhetinho do spoiler, gente. Vinhetinho do spoiler, a partir de agora. Spoiler! Então, a partir de agora, você que tá ouvindo esse episódio, saiba que nós vamos falar sobre o que aconteceu em Succession. Eu queria começar... Nos 5 minutos finais, que a gente vai falar das séries que também acabou essa semana. Isso. Eu queria começar do final mesmo, né? Porque a gente passou 4 temporadas querendo saber quem ia assumir, né? Quem é que ia assumir. E a gente passou, sei lá, 3 temporadas e alguma coisa... né, imaginando, ou sei lá, calma que eu vou chegar lá, que algum dos 3 irmãos iria assumir a empresa. Inclusive a série começa assim. A série começa, o primeiro episódio já é o Logan chamando os filhos, depois de ter tido um piripaque, e falando tem que preparar a sucessão. E quem era o sucessor? O Kendall, que é o cara que foi preparado desde criança para ser o sucessor. Ou botou na cabeça que foi... Isso, exatamente. Em paralelo, a gente tinha o Roman, que no início da série, não sei se vocês lembram, era um playboyzinho que não tava nem aí pra empresa, né? Mas acaba se embrenhando nos negócios e quer o poder também. E a Shiv, que nem trabalhava na empresa, né? Era assessora de político e tal, e acaba sendo trazida pra empresa também. E os 3 irmãos ali começam uma disputa. O Connor totalmente fora, nunca esteve na empresa e era totalmente outsider dessa história da empresa, e começam essa disputa. A gente passa 3 temporadas e mais alguma coisa da 4ª, imaginando que no final a gente ia chegar numa disputa. Só que quando a gente chegou no final... Não, mas antes de chegar no final... Tá, vai. Você, em determinada hora da série, você olha e fala, gente, não existe sucessão, porque o Logan não vai morrer, né? O homem tá lá. Isso. E o homem tá ali, e eu imaginei, acho que todos nós, e foi construído pra gente imaginar isso, de que seria a sucessão uma briga entre os filhos e ele. Para quem ia, de fato, conseguir poder. E aí a primeira reviravolta, para mim, da série, é quando ele morre.
Eu acho que foi a primeira foi a grande reviravolta da série. Não foi a primeira, foi a grande reviravolta. O final pra mim foi assim. Mas eu queria falar do final. Porque a morte dele foi tipo, oh, meu Deus, ele morreu mesmo. Mas ele já tava pra morrer, teoricamente. Agora o final de fato, assim, depois daquela reunião deles ali na casa da mãe, eu achei, é de aplaudir de pé. O final é de aplaudir de pé. Eu queria dizer uma coisa pra vocês. Eu já sabia que não ia ser nenhum dos três. E eu tenho testemunhas disso. Porque você olha essa última temporada, é tão bem escrita, que tem vários sintomas de que nenhum dos três vão assumir aquele negócio. Exato. A hora que divide a força dos três ali, que ela começa a ficar do lado do sueco psicótico, brilhantemente interpretado pelo Skarsgård lá, que assim, que eu vi uma entrevista dele que ele se inspirou em ninguém, mas ao mesmo tempo, claro que tem traços de dono de Twitter, etc., Elon Musk e companhia. Ali eu falei assim, não vai ser nenhum dos três. Eu só queria saber quem seria, mas nenhum dos três eu já sabia que ia ser. Você sabe o que eu... É claro que, assim, ser o Tom, né, pra mim não foi de forma alguma surpreendente. Por quê? Que não ia ser nenhum dos três estava escrito desde o início, gente. Era uma verdade que a gente não queria enxergar, ou a série nos levou para outro caminho. Ela nos levou a acreditar que os três iam disputar com o pai o poder da empresa e um deles ia ganhar, né? Só que, se você for pegar pelo pai, e o Logan fala isso com todas as linhas naquele episódio do karaokê, ele fala isso, vocês não prestam, vocês não servem pra nada. Ele fala com os três filhos ali na cara deles. Ali, pra mim, definiu. Aquilo ali tá definido. Gente, não vai ser. E pode ter certeza que o Logan, antes de morrer, de certa forma armou isso com o Skarsgård, né, com o Lucas, né? Ou deixou isso nas entrelinhas, porque o Lucas jogou isso muito bem com todos eles. Em momento algum, eu acho que ele ia escolher a Shiv, como ele deu a entender pra ela que ia escolher. Em momento algum, acho que ele ia escolher. Gente, né? ela é games, né, coitada? Gente, mas olha, ele tinha certeza que os três não tinham capacidade. Qualquer uma das alternativas, que eles não tinham capacidade, a gente viu, né? Mas qualquer uma das alternativas, se você for pensar bem, eu não tinha essa certeza de nada, não. Vocês têm, não. Porque qualquer uma das alternativas seria surpreendente. Seria surpreendente se os três assumissem juntos pela incompetência deles e você falar assim, poxa vida, então eles ganharam a história depois de tanta incompetência? Se eles assumissem, eu não ficaria. E seria uma reviravolta. Se a Shiv tomasse o poder dos dois irmãos, para mim seria uma reviravolta. Se qualquer um deles, né, se os três se resolvessem depois de tanta briga na série inteira, os três resolverem que eles, para sobreviver, eles tinham que se unir para assumir o lugar do pai, também seria um final surpreendente. Então, na verdade, eu acho que qualquer alternativa que se tivesse de qualquer um dos três assumindo ou não, seria um final surpreendente. O fato de ter sido o Tom a comandar a história escolhido pelo Lucas também foi surpreendente, porque eu estava lendo um negócio muito interessante, que não é a primeira vez, nem será a última, em que pessoas insonsas e subservientes e incompetentes assumem cargos importantes e de chefia. Paulinho trabalha com muitas empresas e ele sabe. A minha irmã trabalhou na área corporativa durante muitos anos e ela trabalhava na área de RH. Durante anos ela teve que conviver com gente muito incompetente, insonsa, que foi alçado a um cargo competente, que seria de alguém competente. Então eu acho que qualquer final desses, com qualquer um deles, seria surpreendente. O Tom foi mais surpreendente ainda. E eu volto a dizer, acho que a reunião dos três irmãos ali na casa da mãe, aquilo ali foi de uma poesia, os três voltaram a ser a infância deles ali. Eles voltaram a ter uma infância que eles tiveram pouquíssimo.
Ali eles deram uma relaxada na relação entre Do pai, né, Fernanda? Longe do pai, longe né? do pai, né, com uma mãe também muito ausente, a mãe ausente, o pai ausente, e os três, mais uma vez, tendo que se virar ali entre eles com uma brincadeira da infância que fez com que os três se unissem. Mas a grande sacada que eu vi ali é que depois que você termina esse episódio achando que os três se agarraram ali e resolveram, em nome, né, do sangue, da infância deles, se unirem, você vê que a criação do pai, que a falta de amor, que a falta de atenção foi maior do que eles deram conta, entende? Porque eles não deram conta da afeição, eles não deram conta do amor, entendeu? Que eles podiam ter entre eles três ali, que teve uma centelha ali naquela cozinha. Eu achei aquela cena importantíssima. É mais ou menos. Isso. Tô só na análise psicológica, né, gente? Mas é Eu isso. é porque eu acho que a série, a grande sacada da série, mais uma vez, é isso. Não é mostrar a vida, nem o poder, é mostrar como que a falta de atenção, como que o abuso afeta a vida, a relação desses três irmãos. Dos quatro, né? Porque o outro é julgado pro lado, né? O outro nem é cogitado, nem incluído nos irmãos. Que Connor Roy, que fala naquela mesma cena daquele episódio do karaokê, uma frase que define tudo isso que você falou. Eu aprendi a viver sem amor. E por isso ele estava completamente outside dessa história toda. Ele viver sem amor, que ele aceitou viver com uma mulher que falou na cara dele, eu não te amo. Eu não te amo. Pra mim tá tudo bem. Me fazendo companhia, tá tudo certo. Uhum. É isso. Tão interessante isso que você tá falando do roteiro do final, Fernanda, que não é uma série sobre plot twist. Não. Não. Tipo, tanto é que, assim, alguns momentos, isso que a Fernanda já falou aqui no início, é uma série muito repetitiva. Tem uma hora que dá uma cansada. Tinha alguns episódios que eu falava, ai meu Deus, patinou e não foi pra lugar nenhum. Não é uma série que te faz aquele te pega no final pro episódio seguinte. Não tem essa estrutura que é muito americana de construção de roteiro também, né, gente? É uma coisa assim que aposta em criação de personagens, não à toa o Roy brilhou essa temporada, concordo com o James, assim, o impacto dele, não conseguir ler a homenagem pro pai no velório, o impacto dele, né, assim, esse menino entregou assim, coisas que agora ele não é mais irmão do Macaulay Culkin, agora ele é Kieran Culkin. E ele fala, né, no final ele fala, nós três, nós somos um bando de palhaço. Bando de nada. Nós somos um bando de nada. Mas no primeiro episódio da primeira temporada ele fala isso também. Nós somos um bando de isso nada. é que é impressionante. Né? E o menino que tem um histórico de abuso completamente perverso, né, assim... os comentários que ele faz no velório sobre a madrasta, é tudo um horror. Assim. Outra coisa importantíssima também, o discurso do irmão. Ah, sim. Do tio deles. O discurso do tio deles, ali também eu achei como... na minha cabeça, tá? Na minha viagem, que foi um jeito dos roteiristas explicarem pra gente a complexidade da personalidade do pai. Do porquê, inclusive, que o pai era dessa forma também. Eu acho que aquele discurso do irmão, né? Do tio deles ali no enterro, na cerimônia, eu acho que ali também explica. Eles colocaram de um jeito, eles amarraram de um jeito no roteiro que não precisou ter flashback, não precisou mostrar, não. O discurso está tudo ali. A personalidade do Logan, de como ele viveu a vida dele, está toda ali. Eu achei também muito interessante. E muita gente falou do final, quem ganhou, quem perdeu. Pra mim, é uma série em que ninguém ganhou. Talvez o Lucas Matson, que comprou a empresa.
né? Mas aquele ali já tá derrotado desde o início. Mas ao mesmo tempo é um derrotado, né? Agora... Mas não é sobre o Lucas, gente. A série não é sobre Não, não é sobre ele. O Lucas é só um cara que tava ali para comprar a história. Pra ele não interessa, a história não é o Lucas. Quem lucrou nessa história, se tiver alguém que lucrou nessa história, são os dois medíocres. O primo, o Greg e o Tom. E o Tom. Entende? Que é engraçado que, ao mesmo tempo... Né, gente? Porque um dos highlights dessa temporada é o T-Bone e ele na varanda. Aquele diálogo ali eu assisti 2 vezes, porque aquilo, os dois atores e o texto, é sobre o fim de todo o véu que você cria numa relação para tapar os buracos do seu parceiro, parceira, e que você tira esse véu à força e o amor se torna um ódio tão violento, capaz de matar um ao outro com as palavras, né? Aquilo ali, para mim, a derrota dele já começou até na lua de mel, naquela praia, né? Na temporada passada, quando os dois, daquilo ali já foi um buraco. Ali já começou a derrota dele e falou, foda-se, com ela eu não posso contar. Eu vou pro pai dessa menina, porque senão eu vou ficar sem nada. E ao mesmo tempo, eu acho que assim, os 3 filhos... Na verdade, os 4, o Connor também. O Connor é o personagem que teve o arco mais... tem muitos percalços. Ele sempre foi aquele outsider, tava sempre ali, mas completamente ausente, fora da casinha, né? Candidatou a presidente da República, né, sem nenhuma chance, né? Sempre com ideias mirabolantes e que não diziam nada, né? E foi assim até o final. É o personagem sem amor que foi completamente outsider até o final. O Roman, eu acho que teve um arco tão sensacional que ele começou como playboy, se embrenhou na empresa, todas as loucuras que ele fez, que ele falou e tal, e ele terminou como playboy. Voltou à sua origem, né? Aquele sorrisinho dele no final, naquela cena que ele tá no bar, a última cena dele, ele tá no bar, ele dá aquele sorriso, meio que um canto de boca, assim, como quem diz assim, ufa, saí dessa merda, saí dessa loucura, né? Mas todos eles terminaram como começaram, James. Todos eles. Sim. Eles terminaram como começaram. O Kendall foi preparado para ser o CEO da empresa, não foi e ficou desolado, né? Autopreparado, né? Porque ele não tem preparo. Autopreparado. E a Shiv pra mim é a personagem mais complexa da série. Ela é maravilhosa. Pra mim, é mais complexa. Porque... Meu Deus do céu, o que ela dá conta, porque ela vive situações patéticas, uma atrás da outra, por isso que eu falo que ela virou a rainha dos memes do Brasil. Você vai naquele TV show, né, James? Aquele aplicativo. Gente, nos comentários só assim, ai que bom, perderam um dia atrás do outro. Porque era só derrota, uma atrás da outra, gente. Só derrota. E ela terminou de uma forma que dividiu as pessoas, né? Muita gente acha que ela ganhou, eu acho que aquilo não é uma vitória, mas de forma alguma, nossa, né? Gente, mas nunca que aquilo é uma vitória. Ainda vai ter um filho desse cara. Vai ter um filho, se submeteu a ele, não, gente, né? Tá ali completamente submissa, né? Por quê? Porque ela não quis deixar o irmão tomar conta da empresa. E isso é uma complexidade muito forte. Isso a gente tá falando 3 cenas depois daquele momento deles na cozinha. Que os 3 irmãos ali. Cozinha, teve um momento dela com o Roy falando de matar o Kendall. Foi, exatamente. Que a gente... A lista tava dada. Ali, pra mim, foi nessa hora que eu falei, não é nenhum dos 3. Se não tem unidade entre os 3, não vai ser nenhum dos 3. Eles brincam em matar e depois vão lá pra ele e falam assim, a gente pensou em te matar. Mas não, a gente não vai te matar, a gente vai deixar que você assuma a empresa. Aquilo ali tá claro que ninguém ia assumir a empresa. Nunca que aquilo ia funcionar, né? Agora, gente, é uma série que deixa cenas históricas pra TV, né? Não à toa, o The Guardians citou, né? Escolheu como o show, né? A série de 2019 e o evento televisivo mais esperado desse ano, assim, porque eu não consigo elencar, extrapolando um pouco essa temporada final, um número de cenas marcantes, assim, né? De você... aí você vê de novo, estrutura, aquilo que a gente já falou em vários episódios, estrutura, né, os atores completamente voltados para aquilo, né, com roteiristas que desenham um negócio
com muita estrutura, com muito tempo de trabalho, né? Até lidaram bem com a coisa do Brian Cox, que já queria ser morto logo na segunda temporada, que não aguentava mais fazer esse negócio. Deixa eu fazer minhas peças lá no Royal Shakespeare Theatre. E seguraram o homem até o meio da quarta temporada, né? Trago 2 dados, então. Né? Talvez 3. O primeiro, o plot original da série, o Logan morria no início. Né? Só que eles, no desenrolar da história, eles decidiram não matá-lo, e aí que a série tomou uma forma. Né? Segundo dado, o episódio que ele morre, terceiro episódio dessa quarta temporada, é o episódio de série mais bem avaliado da história das séries no IMDb. Ele tem nota 10. Ele é impecável do início ao fim. Quem não assistiu, vai assistir, óbvio, né? Mas assim, ele é quase que inteiro um plano sequência, passado ali no navio e aquela coisa, né? Casamento do Connor. O casamento do Connor, né? Tem coisas geniais nele que eu acho que, pra mim, o mais genial foi não mostrar o morto. A gente não vê o Logan morto, a gente vê a penumbra, né? A gente vê ele, a gente sabe que tem o corpo ali, a gente sabe que é o corpo dele, mas você não vê o rosto dele, você não vê o rosto do Logan morto, você não vê o Logan morto. Né? Isso pra mim é muito genial. Você mata o protagonista, mas você não mostra o protagonista morto. É genial isso. E o terceiro dado, sobre aquela cena dos 3 na cozinha, que foi a cena... quase que o clímax do último episódio, a cena que eles estavam super relaxados ali na cozinha. Eles estavam relaxados daquela forma porque aquela foi a última cena filmada da série inteira, o último momento em que os 3 estariam ali. E aquela gororoba que eles fizeram realmente era uma gororoba, né? Que eles pegaram tudo da geladeira ali e o Jeremy Strong realmente bebeu aquela gororoba. E que depois que eles cortaram a cena, como era a última, ele jogou, lembra que no final ele joga na cabeça, né? O resto da gororoba. Depois que a cena cortou, todos os integrantes da produção e os atores foram e rasparam a cabeça dele. Ele ficou careca depois daquela cena. Né? Sobre a cena da morte do Logan, o Jesse Strong, me ajuda? Jesse Armstrong. Falou que quando ele escreveu a cena, ele começou a chorar quando a Siobhan despede do pai pelo telefone. Assim, ele falou, imagina quando esses atores interpretarem. E aí, quando ele viu o resultado, ele falou que ele chorou do início ao fim, porque os atores entregaram muito mais do que aquilo que ele tinha escrito, né? E eu acho que você pegou da mesma fonte que eu aqui, que eu acho que tem um parágrafo muito legal do Jesse Armstrong, que eu acho que sumariza tudo isso que a gente tá falando. Ele fala o seguinte: algumas pessoas comentam que o programa tem uma visão nihilista e amarga da natureza humana. Talvez tenha, mas eu não sou nihilista. Sou bem otimista, confio nas pessoas. Você dá a elas uma série e confia para que tomem as próprias decisões sobre o que viram. Gosto de pensar que o programa entregou isso. Há muitas formas de olhar, não existe um jeito simples. É isso. Né? E a Fernanda falou uma coisa logo no início, quando ela começou a assistir, ela me falou assim, que odeia as pessoas, né? E eu fiquei lembrando do Jorge Furtado no curso dele de roteiro, que ele fala assim, gente, uma história tem que provocar ou ódio ou amor no espectador. O espectador ficar, tipo, desamera, tipo, morno, não prende ninguém. Eu acho que Succession, não só esse universo dos bilionários, que tem White Lotus, que tem outros produtos audiovisuais que estão bombando por aí, tem esse lugar que você fala assim, eu não quero nem que eles morram, eu nem sei o que eu quero que aconteça com esses personagens de ruim, porque parece que revelam sombras da gente mesmo, né? É impressionante isso. Isso. Bom, mas aí nós saímos de Succession e vamos puxar um adendo aqui, porque além de Succession, nós perdemos na mesma semana. Perdemos assim, porque as séries acabaram, né? Ted Lasso. Perdemos. Ted Lasso, Barry e a maravilhosa Senhora Maisel, né? Tudo na mesma semana, gente. A gente até falou agora, eu e Fernanda participamos agora do 98 FM, o assunto foi esse, né? E a pergunta era, por que as séries têm que acabar, gente?
Por que diabos tem que matar as séries? A resposta é muito simples. Porque tem. Porque não dá, tudo tem que ter um fim na vida. Claro que a gente fica órfão. Eu tô até agora, ó. Hoje a gente tá gravando isso aqui na sexta-feira. Eu assisti Ted Lasso na quarta-feira e ainda tô com lágrimas nos olhos. Eu sou órfão. Porque foi tão bonito o final. Até hoje. Pois é. James, o que foram esses últimos episódios? Eu chorei, mas eu chorei cantaroso em Ted Lasso, gente, que primor. É verdade que, assim, a última temporada... Eu não vou dar spoiler de Ted Lasso aqui não, tá, gente? Podem ficar tranquilos. A última temporada, ela foi meio irregular, né? Até esses últimos 3 episódios eu achei ela bem irregular. Mas tem um motivo. Porque eles começaram a puxar várias histórias paralelas, não sei se você reparou isso. De vários dos personagens, né, foram abrindo várias histórias. Por que isso? O criador, o Brett Goldstein, que é o Roy Kent, que é o ator que faz o Roy Kent, né? Ele sempre disse que Ted Lasso é uma série que foi concebida, esse arco do Ted Lasso, o técnico americano que foi dirigir o time na Inglaterra e toda essa história, isso foi concebido para ter 3 temporadas. Ponto. Esse arco. Mas pode vir uma 4ª temporada? Pode vir uma 4ª temporada. Talvez não seja com o Ted Lasso, mas pode ser alguma dessas histórias. Pode ser um spin-off. Um spin-off, alguma dessas histórias que ficaram completamente abertas na temporada de propósito. James, mas foi justamente isso que me pegou nessa temporada, porque eu achei que eles abordaram temas com muito mais profundidade, com esse espaço sem o Ted Lasso nas histórias, como diversidade, né, homofobia no futebol, racismo. Eu achei, assim, tudo foi me pegando, porque eu acho que a série consegue uma coisa que eu sinto que no Brasil a gente ainda está patinando um pouco. Como abordar temas difíceis, necessários, atuais e políticos, com leveza, com humor, eu sinto que eles conseguiram com essa série dar um refresco para quem estava assistindo Succession, por exemplo, como eu. Os personagens são os opostos, né? Sabe, eu vi uma crítica que eu até parei de ler, o cara falando a série deveria ser rebaixada para a 3ª divisão pela positividade tóxica. Gente, desculpa, eu preciso de um pouco mais do que isso, do que só o café da manhã da Folha, entendeu? Assim, não dá pra gente só... na desesperança do mundo, só na descrença no humano. E eu acho que a série, ela trata de saúde mental, de todas essas coisas que eu já citei, de uma forma que você fala assim, gente, de novo, né, um elenco incrível, né, com uma estrutura, bons atores, inclusive de vários países, bons atores britânicos também na jogada, assim como acontece na maravilhosa Mrs. Maisel, que é uma série impecável, premiada, que também, quando você vê, você tá chorando na série, que pretensamente era uma série de comédia. E que Ted Lasso também. Exatamente. E que pretensamente, assim, era para você estar os risos, como em Friends, como em outras, mas que consegue tratar de feminismo, de luta de espaço, de lugares de poder, sabe, assim, e trazendo tudo isso de uma forma, assim, direção de arte impecável. Nessa última temporada, planos sequências, assim, assustadores, porque são cenários com muita gente, e você fala, meu Deus, que coisa mais bem trabalhada, e com aquela dupla, né, gente, reforçando o discurso da amizade, assim como em Ted Lasso tem esse lugar da amizade, dos vínculos, do perdão nessa última temporada, muito forte, assim. E no final das contas, Ted Lasso também se resume a uma grande relação entre pai e filho, né? É o que acabou resumindo a série toda, a relação entre ele e o filho, que esteve diluída nas temporadas, a gente viu momentos, mas que no final das contas ela se resumiu a isso, né? A grande relação entre ele e o filho. Muito bonito, o último episódio foi lindo. A mãe dos filhos, né, do trio de Succession, é a mãe da dona do time do Ted Lasso. E lá ela é ausente, e aqui, tanto é que na hora que você vê ela no Ted Lasso, você fala assim, gente, mas acabei de ver ela arregaçando 3 crianças, né, no Caribe. Agora, ela, né? É ela. Não tinha ligado uma coisa a outra, não, é verdade. Eu me voltei porque eu falei, gente, boa atriz, né, gente? Boa atriz demais. Boa. O elenco todo de Ted Lasso também, tá de parabéns. É outra série que vai, no próximo Emmy, é capaz de rapar tudo de novo. Ela já rapou, né?
Já rapou, assim como o Succession. Aliás, eu acho que o Succession vai ser daquelas coisas assim, na próxima edição do Emmy, talvez vá rapar tudo. Série, ator coadjuvante, atriz, direção. Direção e roteiro, não precisa nem falar. Direção e roteiro, com certeza, vai rapar. Momento satélite, Sindicato dos Artistas aqui. Por favor. Eu acho que são séries que dão espaço para os atores, né? Que não são atores tipo Brad Pitt, Angelina Jolie, Meryl Streep, colocam esses atores extremamente talentosos em outro patamar, né? Tanto é que muitos deles já estão escalados para outros projetos gigantescos, assim, a partir desse trabalho que eles fizeram na série. Agora, Barry, gente, minha opinião, eu achei essa última temporada muito louca. Eu não vou falar porque eu não assisti até o final, mas já li várias pessoas falando que... Perdeu a mão. Perderam a mão. Perderam a mão. Mas eu acho que, sabe o que perdeu a mão? Assim, eu e a Fernanda, a gente começou a assistir juntos. Você lembra, Fê, que na primeira temporada a gente ria do absurdo das situações, que é uma série de plot twist, né? Todas as bizarrices são calcadas no Deus Ex Machina. A série, inclusive, era essa, né? É essa. Aí a segunda temporada a gente já não riu tanto, lembra a terceira, nessa quarta, gente, vai para um lugar. Aí também o Bill Hader, né, que é o protagonista, o roteirista, o criador, e ele dirige a série. Eu acho que, assim, tem aspectos técnicos incríveis, tem criações ali incríveis, mas eu acho que para uma série curta, de 30 minutos, ele quis abordar coisas demais e... Perdeu a mão. Perdeu a mão. Não me pegou, não. Não me pegou, não. Pois é. Então, gente, estamos todos aqui órfãos dessas séries. Se você aí do outro lado também está órfão, conte pra gente como anda a sua orfanidade, uma palavra que eu acabei de inventar, né? E orfandade. E se prepare, porque tem muito mais série que vai acabar esse ano ainda, hein? The Crown, Stranger Things, essas séries todas vão acabar esse ano. Como eu disse, The Crown tem que acabar, né, gente? Porque The Crown tem que acabar. A rainha já até morreu, né? já foi dado, inclusive, pro mundo, não é? A rainha já até morreu, pois é. Então isso tudo vai acabar e a gente vai voltar a esse assunto aqui. Esse foi um episódio especial, né, pra falar de Succession e pra gente curtir nosso luto dessas séries, né? Sem a Carol, porque a Carol não viu Succession, mas Carol estará de volta no próximo episódio. Hoje não teremos o quadro O Que Você Anda Vendo, porque a gente tá por... Ou temos? Temos? Temos a gente que fez toda uma campanha Martin, a gente precisa falar, gente, que o Brasil voltou ao cenário internacional, né, do cinema, ganhando um certo olhar lá em Cannes com a Flor do Buriti, do João Salavis e da René Nader. E Brasil, pelo menos aí sendo representado, voltando à cena internacional, com a produção brasileira bombando. E eu quero preste atenção, porque eu acho que a gente vai ter que falar dessa série aqui, que é Os Outros, que estreou essa semana no Globoplay, que traz um elencaço com Adriana Esteves, Drica Moraes, etc. E que quem já viu os 2 primeiros episódios falou que é sensacional. Então acho que a gente já tem uma próxima série aí para superar esse grupo. Chama Os Outros no Globoplay. Qual que é a história? A história, eu não gosto de ler sinopse, gente, mas vou ler aqui para vocês. No fictício condomínio Barra Diamond, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, 2 famílias vizinhas, vividas por Cibele, Adriana Esteves, e Amâncio Tomás Aquino, Ivando Milian Cortaz e Mila Maeve Jenkins, entram em choque após a briga dos filhos adolescentes Marcinho, Antônio Haddad e Rogério Paulo Mendes. O que poderia ser um desentendimento corriqueiro, cresce e desperta reflexões importantes sobre os limites da tolerância, capacidade de escuta e diálogo, compaixão, influência dos pais na criação dos filhos e solução de conflitos da atualidade. Passo. Olha, já estou avisando aqui, já quero deixar claro, não precisem contar comigo para ver essa série, porque já vivemos isso na realidade. Não preciso de uma série para me fazer refletir que as pessoas estão loucas e sem educação. Mas eu vou falar de Succession, essas reflexões todas que você trouxe, não estou entendendo. Não, mas olha, deixa eu te falar. Esgotou. Porque essa do condomínio Barra, não sei das quantas, tá mais próximo da gente, entendeu? É a pessoa que, que vai no supermercado e deixa o carrinho na vaga pro outro carro,
porque não leva, é incapaz de levar o carrinho, deixar o carrinho lá, entendeu? É a pessoa que não para o pedestre parar na faixa de pedestre. É isso tudo, meu filho. É isso tudo aí, a gente já tá vivendo aí todo dia. Quando eu vou chegar em casa cansada, vou ligar minha televisão para ver isso? Não. Então eu vou, já que a gente entrou, né, no que você anda vendo, eu vou falar de uma série que aí é o oposto. Série de ficção, Apple TV Plus, chamada Silo, ou O Silo, né? História de um momento distópico, né, da humanidade, 2000 e sei lá vai quanto, né? Que a gente não sabe ainda, tem 5 episódios, né? Hoje, sexta-feira, sai o 6º, inclusive. A gente não sabe o que aconteceu no mundo, mas o mundo acabou, uma guerra nuclear, alguma coisa do tipo, e a civilização que sobrou mora num silo. O que é um silo? É um buraco cavado na terra, né? E é um buraco de 200 andares, com toda aquela história de hierarquia entre os andares mais altos e mais baixos, né? E aí acontece um determinado assassinato e tem uma história lá de que as pessoas que saem do silo morrem ou não voltam. Então tem várias tramas que vão acontecendo ali dentro daquele silo e a gente até agora não descobriu nada do que aconteceu lá fora. Quem é que criou esse silo? Por que aquelas pessoas estão morando ali naquele silo? E a gente vai descobrir isso lá pela frente. A série é Silo, está no Apple TV Plus e me pegou, estou assistindo. Série de ficção, daquelas que a gente gosta, certo? Então é isso, turma. Temos? Temos. Este foi o nosso Cinema Etc. número 50. Parabéns para nós. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões ou quer participar do nosso bate-papo, mande um e-mail para podcastcinemaetc@gmail.com ou através das nossas redes sociais, @podcastcinemaetc no Instagram e no Facebook. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Al Masculina e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts, e até o próximo episódio. Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos.